Olá, eu vou falar sobre os números inteiros. Os números inteiros eles podem ser representados por esse Z com um tracinho aqui, ó, tá? Os números inteiros, ele diferente dos números naturais, ele inclui os números negativos, ó, que é o menos um, o menos 2, o menos 3 e infinitos números negativos, menos 1 milhão, menos 1.000, menos 2 milhões e assim sucessivamente, ok? Por que surge a necessidade de a gente ter esses números, tá? Ela surge devido à necessidade humana. Então, primeiramente, você tem os números naturais. Para que a gente usa os números naturais? Para contagem. Então, se a gente quer contar quantas ovelhas a gente tem, a gente pode ter nenhuma, a gente pode ter 3 ovelhas, por exemplo, ok? Então ela vai surgindo devido à necessidade humana. Então os números inteiros, por que surge a ideia dos números inteiros? Por exemplo, ela surge no comércio. Como é que eu represento que uma pessoa está com uma dívida de R$ 5? A gente representa assim, ó, com esse número, com esse negativo na frente. Ela está devendo R$ 5. Como é que eu falo que ela está com crédito? A gente fala que ela tem um positivo na frente. Ok? Então, os números inteiros e os outros números, os números racionais, os números complexos, eles surgem devido à necessidade humana, tá bom? Um detalhe importante que vocês precisam saber sobre os números inteiros é que todo número n, ou seja, todo número natural, é um número inteiro. Então, ó, repara que os números naturais estão inclusos aqui, ó. Aqui são os números naturais, ó, tá bom? E assim vai, tá? É ponto, ponto aqui, ou seja, vai para o infinito. É 1, 2, 3, esse ponto, ponto significa 4, 5, 6, e assim vai, tá bom? Então a gente pode afirmar o seguinte, que todo número natural é um número inteiro, ok? O inverso a gente não pode afirmar. Eu não posso afirmar que todo número inteiro é um número natural. Por quê? Porque a gente tem os números negativos. Então, nem todo número inteiro é um número natural. Mas o contrário é válido. Todo número natural é um número inteiro. Tá bom? Mas o contrário não é válido. Além disso, a gente pode representar os números naturais dentro dos números inteiros, ou seja, os números inteiros positivos, como Z, ó, Z positivo. E os números negativos, como Z, ó, Z negativo, tá bom? A outra representação que a gente pode ter é esse asterisco aqui, ó, tá vendo esse asterisco aqui, ó? O Z com asterisco significa que é todos os números inteiros, só que sem o zero, tá bom? A reta dos números inteiros, que é essa reta aqui que a gente tem aqui embaixo, ela é ordenada e crescente da esquerda para a direita, ou seja, ela é crescente daqui para lá, tá bom? Ela vai crescendo. O que isso significa? Significa, ó, que a gente conta, né? 0, 1, 2, 3, 4, ou seja, o 2 é maior que 1, o 3 é maior que 2, o 4 é maior que 3. Sempre quem está mais à direita é maior que o termo anterior, tá bom? Então, o que a gente pode concluir isso? Ó, que o menos 1 ele é menor que 0, tá? Então, menos 1 é menor que 0. Ou seja, o 0 é maior que menos 1. O menos 2, ele também é menor que 0. Por quê? O menos 2 é como se você estivesse devendo. Quem deve mais? O menos 2 ou o 0? Quem deve mais é o menos 2. Então, o menos 2 é mais negativo, tá bom? Então, quem está à direita é sempre maior. E como é que a gente representa isso? Eu vou fazer com menos 2 aqui, ó. Menos 2 e 0. Quem que é maior? O menos 2, ele é menor, ó, menor que 0. Por que ele fica desse jeito aqui? Esse sinal de menor aqui. Ele fica desse jeito, ó, ele sempre vai abrir, tá vendo aqui, ó? Ele abriu aqui, ó, aqui e aqui, ó. Ele abriu, ó, nessa região aqui, ó, sempre para o número maior. Como o 0 é maior, ele abre para o maior. Vou fazer com o 2 e o 3 aqui. Quem que é maior? Não é o 3? Então o 3, o sinal vai abrir sempre por 3, ó, porque ele é maior que o 2. Tá bom? Quem que é maior? Menos 4 ou menos 2? Menos 2, ele é maior que menos 4. Por quê? O menos 2 está mais à direita, ó, ele está mais à direita que menos 4. Tá bom? Então, continuando aqui, ó, o que é valor absoluto? Essa é outra definição importante, ela é muito cobrada em vestibular, escola, etc, tá? Módulo ou valor absoluto.
Módulo ou valor absoluto é representado por essas duas barras aqui, ó, a gente coloca no número. O que, que significa o módulo? Essas duas barras significam módulo. Módulo de mais 5 é 5. O que, que é o módulo? Nada mais é que a distância. Eu estou medindo a distância entre 0 e 5. Se eu vim com uma régua medir aqui a distância entre 0 e 5, dá 5. Tá bom? Vai dar 5 centímetros lá com a régua, tá bom? A mesma coisa a gente vai fazer com menos 5, ó. A gente vai colocar aqui a ideia, o módulo, ó. Módulo, qual que é o módulo de menos 5? Também é 5. Por quê que é 5? Porque eu estou medindo a distância entre menos 5 e 0, tá bom? Então, se eu vim com uma régua medir de menos 5 a 0, dá 5 também. Então, a medição de módulo é sempre um valor positivo. Outra definição importante também são os números opostos ou simétricos. O que, que é um número simétrico? Qual que é o simétrico do menos 5? O simétrico do menos 5 é o espelhado no zero. Ó. Se eu espelhar, eu pegar essa reta de menos 5 e 0 e sobrepor sobre 5, você vai ver que o menos 5 vai dar o número 5. Vixe, ficou torto aqui. Vai dar um número. Opa, melhorou um pouquinho, mas deixa eu ver aqui. Pronto. Tá? Vai ser o 5. Ele é o simétrico do menos 5, tá bom? Então, como é que a gente representa matematicamente isso? A gente coloca um parênteses e um negativo na frente, tá bom? Esse parênteses com negativo se chama oposto ou simétrico. Então, a gente está falando aqui qual é o oposto de menos 5, tá? O oposto de menos 5 ou 5, você sempre inverte o sinal. Ó. O oposto de menos 5 é 5. E o oposto de 5 é menos 5. Então, você vai inverter o sinal. Não era menos 5, agora vai ficar mais 5. Aqui é a mesma coisa, ó. Eu quero saber o oposto de mais 5. A gente inverte o sinal. Então vai ficar menos 5. Então é isso. Obrigado. Até mais.